meus amados, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por todos nós, né? Então a Ele toda honra, a Ele toda glória e todo louvor e todo agradecimento, amém? Hoje vamos falar um pouco sobre a guerra espiritual, né? Que tem pessoas que acham que a guerra é contra o nosso irmão. Não, a guerra é espiritual. A guerra não é contra a carne, contra sangue, não. Amém? A guerra é contra as potestades. Então, antes de começar a trazer a mensagem, eu quero ler um capítulo da Bíblia que fica lá em Efésios 6, versículo 10 ao 12, que diz assim a palavra de Deus. Tem o título, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estátuas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a gente sabe que nós, como cristãos, como servo do Senhor Jesus verdadeiramente, a gente sabe que a gente não vai escapar dessa luta, dessa guerra espiritual. A gente sabe que a gente vai passar por lutas espirituais. A gente sabe que a gente vai estar nessa guerra também, certo? A Bíblia diz que o mundo espiritual é muito mais real do que esse que vivemos. Só que tem pessoas que parecem que não se ligam, sabe? Tem pessoas que não vigiam, entendeu? Em achar que a guerra é contra a carne, é contra... Não, irmãos. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que a guerra não é contra isso não. A guerra é contra os cavaleiros de Satanás. A guerra é contra o inferno. A guerra é contra ele. Não é contra os nossos irmãos não. Mas o problema hoje das pessoas é achar que a guerra é contra os irmãos. Não, irmão. Tem que vigiar, irmão, né? O apóstolo Paulo aqui ele fala para nós, para que nós possamos se revestir das armaduras de Deus, né? Que a gente possa se revestir da armadura dele, que são um equipamento completo de soldado. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não veste as armaduras, aqueles soldados romanos, eles não vestiam uma armadura para poder ir para a guerra, né? Para se proteger, tipo capacete, para levar uma pancada na cabeça, peitoral, aquele escudo, a espada, tudo aquilo ali, para se proteger, né? Assim somos nós, irmãos. A gente tem que estar protegido, a gente tem que estar em vigilância, né? Para que a gente não seja atingido, para que a gente não venha ser setado pelo inimigo. Porque infelizmente, hoje o inimigo quer dar a parecer que a guerra é contra um com o outro. Não, irmão, a guerra é contra ele, certo? Como, irmão, assim, às vezes acontece por uma simples palavra. O irmão talvez não falou nem para querer ofender, né? Para querer falar para machucar o irmão, mas aí o irmão já fica sentado. O diabo já joga uma seta na mente dele, ele já fica sentado, aí ele já fica mal do irmão, aí já não quer mais conversa do irmão, aí já começa a falar da vida do irmão, já começa a perseguir o irmão, quando na verdade não vigiou, ou seja, este não estava revestido das armaduras de Deus, né? Às vezes, irmão, a gente acha que é tudo simples, mas não é, irmão. Às vezes o inimigo ele se levanta dentro da nossa própria casa, usando um filho nosso, usando um marido, usando uma esposa, né? Usando um enteado mais próximo. Ele se levanta dessa forma, irmão, para querer atingir você, certo? Aí, meu irmão, se tu não tiver vestido com as armaduras, né, espirituais, aí infelizmente tu vai ser atingido, né? Usar o capacete espiritualmente que eu estou falando é pedir para Deus sondar a tua mente, guardar a tua mente, livrar a tua mente das setas malignas, né? Porque o diabo ele gosta de trabalhar muito, de confundir a mente do ser humano, certo? E infelizmente tem pessoas que dão brecha. Ei, irmão, a conspiração não é contra os nossos irmãos não, pelo contrário, nós temos é que se unir para guerrear juntos, certo? A nossa luta é contra o inferno, não é contra os nossos irmãos não, amém? Com os nossos irmãos a gente vai andar em comunhão, certo? Apóstolo Paulo ele diz, ó, porque não temos que lutar contra a carne e não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, certo? Então, irmão, entenda uma coisa. Você como cristão, como servo do Senhor Jesus, tem que estar preparado em oração. Temos que buscar, temos que orar, né? A Bíblia diz que temos que orar sem cessar, né? Temos que entregar a nossa vida todos os dias a Deus. Temos que estar em vigilância. Temos que estar na posição de atalaia, em vigília 24 horas por 48, certo? Mas o problema é que o diabo às vezes ele entra, ele consegue atingir o soldado, porque o soldado não está preparado, o soldado não está revestido das armaduras de Deus. Apóstolo Paulo ele já manda a gente se revestir das armaduras, porque ele sabe como é que é a guerra. Ele sabia como era uma guerra, tanto a guerra, né, como a guerra com os soldados aqui na terra, o natural, como o espiritual. Ele sabe que o diabo ele não brinca de ser diabo não, certo? O diabo sabe que o fim dele está próximo, certo? E o que ele puder fazer, meu irmão, para guerrear contra a igreja, ele vai fazer. Mas eu acredito que todos vamos estar revestidos com a armadura de Deus e não vamos ser atingidos. Eu acredito que todos nós vamos estar na posição de atalaia para guerrear contra o inimigo, aleluia. Orando, buscando, botando o capacete, botando as armaduras, pegando tua espada, que é a palavra de Deus, aleluia. Pegando teu escudo, aleluia. A espada, irmão, é a palavra, porque o que derruba o diabo é a palavra. Sabe por quê? Porque lá no deserto, como foi que Jesus venceu Satanás? Como foi? Dentro da palavra, tudo dentro da palavra, que é a espada, certo? Jesus venceu o diabo lá no deserto desse jeito, dentro da palavra, né? Mas venhamos usar de sabedoria, vamos ter sabedoria, porque dá pra gente distinguir quando é seta, irmão. Tem que... Ixi, já sei que é seta, né? Quantas e quantas vezes já vacilamos já por conta da gente saber que é seta, mas a gente não vigia. A Bíblia manda vigiar e orar, orar e vigiar. Então deixa eu te dizer uma coisa: se tu orar e não vigiar, é mesmo que nada. E se tu vigiar e não orar, também é mesmo que nada. Então é os dois juntos. É vigiar e orar, porque o crente, o cristão, ele é perseguido e ele vai ser perseguido. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, eu acredito que você está vestido, você está vestindo a sua família, você está vestindo o seu casamento, você está vestindo o seu esposo, você está vestindo os seus parentes, você está vestindo toda a sua família, você está vestindo todos os seus irmãos com a armadura de Deus. Então, se tu está vestido com a armadura de Deus, não há potestade, não há inferno, não há inimigo que possa contra ti, porque tu está vestido com as armaduras de Deus. Pode vir palavra contrária, pode vir seta, pode vir o que for, meu irmão, mas se tu estiver na posição de atalaia, se tu estiver revestido com as armaduras de Deus, tu não será atingido. Nem tu, nem a tua família, nem os teus parentes serão atingidos. Sabe por quê? Porque tu está revestido com as armaduras de Deus. Amém? Então, meus irmãos, que vocês possam se revestir da armadura de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, que todo cristão verdadeiramente serve do Senhor Jesus, ele não vai deixar de passar por luta. O diabo ele não está para brincadeira, que é botar divisão entre família, entre lares, entre ministérios. Mas a única divisão que há é entre o céu e o inferno. E eu acredito que você vai querer estar do lado do céu, do lado de Deus. O diabo ele está ceifando vidas. O diabo ele está destruindo lares por conta de pessoas que não querem, não buscar se revestir da armadura de Deus. É como eu disse, não adianta só orar e não vigiar. Não adianta só vigiar e não orar. Amém? Mas eu acredito que todos vocês vão se revestir da armadura de Deus. Vocês vão pegar a sua espada, porque essa aqui é a arma do crente. A espada contra as potestades, porque Jesus venceu Satanás dentro da palavra. Ele venceu dentro da palavra. Então essa foi a espada que o Senhor Jesus usou. Então passa a usar a espada
Não deixa que o diabo sete a tua mente. Como eu disse, a luta, e o apóstolo Paulo diz, a luta não é contra a carne, contra o sangue, não. Não é contra o irmão, não. Então vamos deixar de se gladiar também contra os irmãos, certo? Vamos seguir o segundo mandamento, vamos amar. Então, para que nós possamos vencer essas lutas, vamos andar em comunhão um com o outro, como manda a palavra de Deus. Tudo bem? Então fica com essa mensagem no teu coração, que Deus possa te revestir de todo o poder, de armadura e autoridade que Ele te deu diante do nome do Senhor Jesus. Fica na paz e que Deus abençoe. Amém? Graças a Deus.